boa noite. Começando mais uma live dessa Quinta das Penélopes. Esperar a Rapuca entrar, a gente vai fazer uma live sobre o livro Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. Espero que agora dê certo. Vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre o livro Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. E eu tô bem Cheguei! animada. Agora sim! Era a internet aqui que não estava colaborando. Olha, o Instagram tá cheio. Eu abri aqui, ó, várias pessoas fazendo live. Eu falei, não é possível que vai zoar nossa live também. Apareceu um monte de gente online aqui. Espero que o pessoal consiga voltar. A gente vai falar sobre o livro Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. Eu até estava. Eu deixei marcado numa página aqui que eu falei assim, cara, eu preciso postar isso no Instagram, que eu vou ler aqui rapidinho, Uhum. que diz assim, né? O Lewis fala: a amizade é desnecessária, como a filosofia, como a arte, como o próprio universo, pois Deus não precisava criar. Ela não tem valor de sobrevivência. Ela é antes uma das coisas que dão valor à sobrevivência. Então, para a gente pensar, né, como a gente sempre fala de como a arte é inútil, a beleza é inútil, tudo que é importante para a gente é inútil. Não tem uma utilidade que a gente consegue ver, a gente consegue tocar. E a amizade é uma delas. E foi até por isso que a gente escolheu, né, esse tema. Eu espero, assim, que... acho que o pouco que as pessoas nos conhecem já sabe que a gente tem essa questão da amizade forte, porque foi algo que nos transformou, né? Então, se você quiser falar um pouquinho, senão eu já vou falando um monte. Ai, não, eu fiquei muito feliz também, porque o Lewis, ele trata de muitas coisas de um modo muito sutil, né? E muito claro. E reler esse livro, voltar a ele, eu li, sei lá, deve ter uns 4 anos. Nossa, foi tão gostoso, porque eu me lembrei, né, de como eu era antes e como eu estou agora. Foi muito bom, muito bom. E ali naquele início, né, a gente vai falar hoje sobre amizade especificamente, que é do livro dos Quatro Amores. E lá no início desse capítulo, ele começa falando que os antigos valorizavam a amizade, né? Havia o olhar das pessoas antigamente para a amizade era um olhar como um amor muito leve, muito feliz. E tudo isso era porque eles olhavam a amizade como uma escola de virtudes. O Lewis coloca esse termo, escola de virtudes. E eu estava pensando hoje, né, sobre tudo que a gente vem vivendo, toda a nossa transformação, tudo que a gente está tocando. E é realmente isso, porque é nesse convívio que um vai lapidando mesmo o outro, um vai descobrindo habilidades. Então, é essa escola que te move para o bem. Então, é uma coisa muito bonita, né? Uhum. Nesse comecinho, né, no comecinho do capítulo da amizade, o Lewis ele fala que a amizade ela era uma coisa, ela era muito importante lá pros estoicos, para os ascetas, né, as pessoas que viviam no deserto, as pessoas que viviam em comunidades. A amizade era muito importante, porque eles consideravam que o corpo era algo ruim, né? Como essa coisa de o corpo com o corpo produz pecado ou produz algum erro, eles mantinham o quê? Vamos manter as amizades. Nada de eros, nada de erotismo, nada disso. E mudou muito, principalmente na época que começou a valorização do sentimento, né? Principalmente no romantismo. Né? Se você for pegar a época romântica, começou a valorizar o quê? O sentimento. Então, a gente precisa, para ter uma Verdade. relação com uma pessoa, eu preciso sentir algo, eu preciso conhecer aquela pessoa. Pulsante, Então, né? essas paixões que a gente vê em comédia romântica, né? Aquela coisa, você vê o homem, você toca no dedo dele e ali já o fogo já se alastra. Era assim, entendeu? O romantismo fez isso com a nossa cabeça. A É. gente começou a exaltar esse tipo de coisa, né? Daí ele coloca duas coisas, o sentimento e o instinto, né? Então a gente começou a valorizar muito o sentimento
Então, para eu me relacionar com uma pessoa, eu preciso sentir, né? Então, ai, aquela pessoa, ai, eu sinto uma coisa estranha por ela, ai, eu não me senti confortável perto dela. Se eu não me sentir bem, eu me afasto, né? Se eu me sentir mal, eu não quero nem saber, eu não quero conhecer aquela pessoa porque eu senti. E também tem a questão do instinto. Boa noite, Thiago. Tem a questão de instinto. O instinto é aquela coisa que eu faço as coisas porque o instinto manda. Então, e o Lewis ele dá um foco nisso porque ele começou a perceber que as pessoas estavam confundindo muito a amizade com romance. Então, dois homens tinham amizade, eles eram gays. Não tinha escolha, eles eram, entendeu? Duas mulheres, elas eram lésbicas. Ou qualquer situação assim, ou um homem ou uma mulher mesmo, se eles são amigos, eles têm algum desejo sexual pelo outro enrustido ali e eles guardam isso. Isso é uma valorização do instinto, né? Nós somos seres humanos, nós transcendemos essa fase, nós não somos mais esses... nós não somos bichinhos. A gente vê um outro ser da nossa espécie, a gente já está querendo cruzar com ele, né? Então, quando a gente começou a supervalorizar o sentimento e o instinto, de repente, a gente começou a deixar de dar valor para a amizade, né? A amizade virou uma coisa muito de... sabe, eu não tenho nada para fazer, eu vou chamar aquela minha amiga para sair, eu vou chamar aquela minha amiga para conversar. A amizade não tem mais aquele valor que tinha para os antigos, porque virou uma coisa muito considerada boba, né? Coisa de adolescente. Na adolescência a gente valoriza muito os amigos, né? E depois na vida adulta a gente hipervaloriza os relacionamentos e esquece um pouco dessa parte. É bem interessante, porque assim, quando a gente olha para todo esse período, né? Essa travessia da humanidade até chegar no romantismo e tudo mais, a gente percebe a degradação do homem, né? Do homem. E aí a amizade também sofreu nisso. Porque o próprio Lewis, ele fala, a amizade é aquele amor que é o menos orgânico, né? Como você acabou de falar, existe o eros, né, que é aquela paixão que te move, e a afeição. Então, a afeição e o eros estão ligados realmente ao que é mais carnal nosso, né? Se não existe o eros e a afeição, não existe procriação, né? Mas, por outro lado, a própria amizade é muito elevada, né? E aí, se você reduz a visão das pessoas a respeito da amizade, você também está diminuindo a potencialidade das próprias pessoas, porque se é nessa escola de virtudes que nós descobrimos realmente quem nós somos, né, sem elas a gente vai se animalizando cada vez mais. Então isso faz todo sentido, até quando a gente integra na própria história da humanidade. Sim, é exatamente isso que você falou, né? Quando a gente... Por que a gente não valoriza a amizade? Porque ela não é natural, né? Põe na cabeça assim mesmo, né? O que a amizade tem de natural? Duas pessoas que por um acaso da vida, geralmente as amizades elas são por acaso da vida, e você encontra aquela pessoa, você gosta daquela pessoa, mas assim, não tem nada, não tem do seu instinto, né? O seu instinto carnal querendo procriar com aquela pessoa, e também não tem o seu instinto de afeição, né? Que a gente gosta do afeto. O Lewis fala, né? Que se não fosse pela afeição, nós nem seríamos criados. Deus não teria criado a gente para ficar assim, sem nada, né? Então, a amizade ela é inútil por causa disso. Porque ela não vem de nada do nosso instinto, ela não vem do nosso corpo, não vem de nada. Tem uma parte aqui que me marcou muito no livro, que ele fala assim, que é só você pensar nos amigos que você tem. Pensa em qualquer amigo que você tem. Muito provavelmente, vocês se conheceram por algum lugar em comum que vocês frequentaram, né? A maioria dos meus amigos que eu tenho hoje, eles são do ensino médio. Então, pense, se a gente tivesse nascido em anos diferentes, né? Nasceu um ano e um no outro. Ou um decidiu ir para uma escola e o outro decidiu ir para o outro. Ou vocês...
né, várias coisas. O pai mudou de cidade. Quantas coisas poderiam acontecer, né? Então mostra que as amizades, elas vão muito além do que a gente planeja, do que a gente quer. Não é muito Exato. bem uma escolha. A gente acha que a amizade é uma escolha, porque não, nós escolhemos aquela pessoa para estar do lado, mas não é exatamente uma escolha, porque você não escolheu conhecer aquela pessoa. Tem uma série de elementos, acontecendo que não dependem da gente, né? A Andrea tá falando aqui e é muito engraçado, porque ela é minha amiga e assim, a gente se conheceu por um incrível acaso. Eu comecei a trabalhar num lugar, ela também. Ela começou a conversar sobre a vida dela e eu me identifiquei. Então, assim, foi numa mera casualidade, quando o Lewis coloca aqui, né, a amizade surge do mero companheirismo. Que é isso? Estávamos nós duas trabalhando na Secretaria de Cultura e falamos, vamos ali tomar um café. E aí, numa conversa, você ouviu uma coisa que você, meu Deus, ela também viu isso? É incrível, né? E esse é um momento que, assim, quando a gente experimenta, é muito bom, porque a gente acha até aquele instante, só eu gostava daquele tipo de café, só eu apreciava ler Lewis, né? E aí, por causa daquela mera casualidade, duas almas se encontram e percebem que estão no mesmo universo, na mesma realidade. Mas para frente eu vou fazer um comentário sobre isso, né? Porque essa é uma parte que me pegou, que o Lewis, ele me pegou nessa parte, né? Uma coisa continuando, ele fala que ele compara os amantes e os amigos. E ele diz que os amantes, eles se olham frente a frente e os amigos andam lado a lado e olham na mesma direção. Então, o amor é o quê? O que é você olhar, tá frente a frente? Você está olhando para o amado, né? Você está buscando agradar aquela pessoa, você está olhando para ela. Na amizade, não, vocês estão olhando um assunto em comum. Né? Então, eu vejo um assunto que me interessa e é aquele assunto que a gente vai conversar. No amor, não. No amor eros, não. Os dois se olham e ali a troca entre os dois, só entre os dois. E a amizade não. A amizade até se abre. É até gostoso assim você pensar, se reunir em grupo, né? Quando você tem um grupo de amigos, né? Todo mundo partilhando, não é um amor ciumento, como é no eros. Né? No eros você não quer dividir aquele amor. Então, e daí ele fala, né, de Emerson, que ele diz que a amizade é como você olhar para algo e falar assim, nossa, você se interessa pela mesma coisa que eu? Né? Você vê a mesma verdade que eu vejo, porque às vezes é exatamente o que você falou, né? É aquele assunto que a gente ouvi falar daquele assunto, só que eu guardava só para mim. De repente, quando você vê uma pessoa que, meu Deus, ela tá vendo a mesma coisa que eu vejo, olha que mágico isso. Isso é amizade. E daí, mesmo que as opiniões são diferentes, a gente acha que é ter a mesma opinião. E não, é só da pessoa olhar na mesma direção que você. Né? Então, você conhece uma pessoa que é religiosa, né? Eu, por muito tempo, eu não tinha amigos católicos. Né? Os meus amigos, basicamente, aqui da minha cidade, são todos evangélicos. E eu não tenho problema nenhum com isso, nenhum problema, e eu sou grata a eles. Mas eu queria conversar sobre a igreja com alguém, falar sobre esse assunto com alguém, mas eu não tinha. Né? Quando aparece uma pessoa que fala, mesmo que ela nem tenha, ela nem gosta do mesmo, ela não acredita do mesmo modo que você, mas ela quer conversar sobre igreja com você, ela quer conversar sobre a Bíblia, ela quer conversar sobre a doutrina, ela quer conversar sobre qualquer coisa assim. E vocês discordam de algumas coisas, mas só de você conhecer uma pessoa que tem o interesse de falar sobre isso, já é mágico, né? Então não é concordar. Geralmente a gente acha que a amizade não, eu vou encontrar um amigo e a gente vai concordar em tudo. Não é assim. Não é, longe disso. É um caminho assim que a gente vai vendo que as duas almas estão realmente enxergando a mesma verdade e possuem os mesmos valores, como a Andrea falou aqui, mas não que eles concordem sempre.
essa semana, como a gente foi conversando sobre amizade, eu só conseguia me lembrar do Sam e do Frodo. Era assim, automático. E na trajetória dos dois, a gente consegue ver exatamente isso. Tem um momento que um percebe que é de um jeito e o outro não, né? Mas eles se mantêm ali, juntos até o fim, né? Até o propósito final deles. Então, é esse partilhar a jornada que torna a vida até mais leve, né? Quando a gente imagina um amigo que passa por um momento difícil, a primeira coisa que a gente vai fazer é se oferecer, né? É o nosso movimento natural. Uhum. Tem até um amigo meu comentando aí, mas esses meus amigos foram antes de você, tá? Esses são mais antigos, os meus amigos evangélicos. Mas assim, um outro ponto que a gente entra é que quando a amizade são de sexos diferentes, sempre vem aquela questão, né, é possível amizade entre homem e mulher, né? E o Lewis, ele é até duro nesse ponto, né? Porque ele diz que em algum momento um homem e uma mulher eles vão confundir as coisas. É muito fácil para o Eros, é muito fácil da amizade ir para o Eros, quando um homem e uma mulher se tornam amigos. Então vai ali, é meio que um caminho. Ele diz que o que para isso não acontecer é quando os dois são repulsivos um para o outro, né? Então o homem não tem atração pela mulher e a mulher não tem atração pelo homem. Isso acontece. Ou quando os dois já amam outras pessoas, daí torna-se mais possível. Mas quando os dois são desimpedidos e ali são atraentes um para o outro, essa amizade ela pode sim se transformar. E ele fala, ali ao longo do livro, ele vai falando que é até um pouco perigoso, porque pode ser uma fonte de frustração. Então, quando a gente fala aqui de amizade entre homem e mulher, existe, eu tenho vários amigos homens, mas assim, a gente sempre orienta de ter um cuidado muito grande por conta disso, por conta que pode se transformar numa decepção, né? Às vezes você tem um amigo homem, né? A maioria das nossas seguidoras são mulheres, então você tem um amigo homem, você gosta daquele amigo, só que um dos dois pode começar a confundir as coisas. E pode ser que seja você, pode ser que seja ele, pode ser que venha um sofrimento disso. Então o Lewis ele faz meio que uma orientação, né? É um livro que é mais escrito para homens, né? Ele escreve mais sobre a amizade entre dois homens, mas ele faz esse alerta para não deixar as pessoas assim achar que essa amizade não pode se transformar. Ela pode sim, do mesmo jeito que uma amizade entre duas pessoas do mesmo sexo pode se transformar. Mas ali no livro ele fala mais sobre isso, né? Porque a amizade dentro de um casamento, por exemplo, é algo muito importante. Tanto que a orientação, né, que a gente tem é que a gente se case com o nosso melhor amigo, que o amigo nosso seja essa pessoa que seja seu parceiro para a eternidade. Mas, assim, é muito importante tomar esse cuidado de não deixar as coisas ultrapassarem, né? Aqui no Brasil a gente tem dificuldade, né? Não só de reconhecer o amigo, né? De entender que é um movimento possível, mas que é necessário que os dois tenham uma sinceridade e cautela, né? Um com o outro, e senão a coisa desanda mesmo, né? Senão tudo se perverte. Acho que a maior dificuldade das pessoas acreditarem, por exemplo, entre amizade de homem e mulher é por não entender o que é uma amizade. Né? Porque daí a gente está baseado no que a gente falou. Amizade baseada em sentimento e instinto. Exato. Quando você baseia todas as suas escolhas, todas as suas relações, só no que você sente, só no que o seu corpo deseja, você corrompe tudo, né? Então o Lewis ele faz essa orientação de amizades assim de sexos diferentes por causa disso, para ter esse cuidado, né? Porque pode acontecer e se for de uma maneira saudável, é até importante que aconteça, né? Esse passo ele pode ser dado, né? Mas assim,
Olha, a Gorete, ela tá contando aqui que ela teve uma amizade com um homem, porém ele confundiu, infelizmente. E ele não quis mais a minha amizade. Porque provavelmente ele nunca quis a sua amizade, né? Ele já queria outra coisa. E assim, tudo bem, acontece. Eu acho que as pessoas elas têm o direito de gostarem umas das outras e não dar certo. E sair em frente. Existem outros amigos, existem outras coisas. Uma coisa que o Lewis fala é que a amizade, ela é algo que ela não tem obrigatoriedade. Nós somos livres dentro da amizade, né? Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer algo pelo meu amigo. Eu não tenho obrigação nenhuma. Tudo que eu faço é por amor, é puramente por amor. É a liberdade que o amor nos dá. Então é muito importante isso uma parte aqui que eu até anotei, que ele fala que o amor é livre, né? Então ele fala que eu não sei onde eu anotei aqui. Que quando você está numa dificuldade, vem um amigo e faz uma coisa para você, né? Ele te ajuda no momento que você está com dificuldade. E o nosso pensamento normal é pensar assim, bom, ele é meu amigo, ele tinha obrigação de fazer isso por mim, né? É pensamento bem brasileiro mesmo, né? Ele tem obrigação de fazer isso. Ele me deve, porque ele é meu amigo. E na verdade a amizade não. A amizade, ela é gratuita. Quando ele faz algo por mim, não faz diferença nenhuma. Porque eu não me importa se ele vai fazer ou não. É gratuito. Tudo que ele faz por mim, tudo que eu fizer por ele é gratuito. A gente não vai ficar jogando uma coisa na cara do outro. Porque quando entra nessa de, não, você não fez isso, eu queria que... Bom, já deixou de ser algo gratuito. É uma cobrança, né? Se tornou uma troca. E a amizade, ela não tem essa obrigação de troca. Por mais que pareça, né? Pareça que parece que, tipo, não, eu sou amiga daquela pessoa porque eu faço coisas boas para ela e ela faz coisas boas para mim. Não é um contrato. Não é assim. Não é um contrato, tanto que ela pode acabar a qualquer momento, né? Quando a gente fala assim sobre as obrigações, a gente imagina, por exemplo, um casamento. Não significa que o marido e a mulher, né, vão ficar numa confusão ali, mas eles têm entre si algumas regras, né? Eles têm algumas obrigatoriedades um com o outro. O professor Gugu fala disso brilhantemente na aula sobre matrimônio e vida intelectual. Mas a amizade, existe esse elemento mesmo de leveza, e tem um momento que o Lewis fala sobre o termo aliado. Que bem, se o meu amigo está passando por um momento ruim, né? Ele se torna quase que como um irmão. Então, é nesse momento que ele se torna o meu aliado na história. Quando o Sam, por exemplo, né, enfrenta tudo até o fim para ajudar o Frodo, ele não tinha obrigação nenhuma. Quem tinha que levar o anel era o Frodo. Se ele quisesse, ele podia dar meia volta e ir embora, né? Mas ele não. Ele ficou. E ele ficou até o fim. Então, esse elemento do amigo, assim, não é a essência, mas ele se torna um aliado naquela história. E isso também converge para que os dois para que os dois cheguem na mesma verdade. Uhum. Então, uma coisa que a gente sente quando a gente está entre amigos é uma sensação de eu não mereço estar aqui, né? Que é uma riqueza. Você está diante de pessoas que você admira. E isso foi algo que eu li no livro e eu falei, exatamente isso. Exatamente, não importa quem são aquelas pessoas, assim, em relação a material, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Quando você está ali, você fala assim, gente, o que eu fiz para merecer esses amigos? O que eu fiz? Sabe, eu não mereço esse presente. Né? Então, a amizade, ela tem essa coisa de fazer a gente se sentir, né, presenteado. Né? Eu tô aqui foi até legal, né, que hoje a gente teve essa conversa lá no grupo das Penélopes, que a gente começou a falar sobre a obrigatoriedade, né, de ler. Não, mas tem que ler, eu não estou conseguindo dar conta, eu não consigo fazer tudo, eu não consigo participar.
E uma das coisas que a gente falou foi dessa troca que é tão importante. E de ouvir uma das meninas, assim, sem a gente perguntar nada, elas falarem, eu me sinto presenteada de estar aqui. E eu falei assim, olha, é essa sensação que eu sinto com os meus amigos. E assim, quando eu tô ali, quando eu vejo esse tipo de coisa, quando eu vejo aqui no clube, aqui no Instagram, né? Não precisa ser no clube fechado, mas as mensagens que a gente recebe é de obrigada porque eu me sinto presenteado. Então, é uma troca mesmo, a amizade, essa troca, essa partilha de. E parece que a gente sai mais rico do que a gente entrou, né? Se você se sente agradecida por fazer parte daquilo. É verdade, isso me lembra muito Babette. Quanto mais ela dava, mais ela tinha. O nosso coração se torna realmente grato, porque a gente percebe que tem uma pessoa ali que está diante de mim que não tinha nenhum motivo, né, tão forte para que ela estivesse presa a mim, mas mesmo assim ela está ali. E o Lewis, ele fala muito sobre esse mero companheirismo e, no fim das contas, essa casualidade é bem que regida pela própria providência, né? Quando a gente imagina, existia mil e uma possibilidades da gente não se conhecer, eu e Laís. Né? Eu moro no Rio de Janeiro, a Laís mora em São Paulo, e assim, a chance da gente se esbarrar por aí era mínima. Mas. E a gente se conheceu no Rio Grande do Sul. A gente se conheceu em outro estado, assim, uma fórmula muito louca. Quando a gente para imaginar, né? Mas são essas pequenas ações, uma atitude de, não, eu vou até lá, não, eu vou abrir esse livro, eu vou me inscrever nesse clube. E é a partir daí, dessas pequenas atitudes nossas, que também eu creio que são regidas pela própria providência, que a gente encontra e descobre esses amigos. São como tesouros mesmo, né? Que a Tami falou, né? Que a amizade, assim como qualquer relacionamento, temos de ter um objetivo em comum. De preferência que seja Deus, dois amigos que almejam o mesmo céu só tem engrandecer e motivar um ao outro. Esse é o ideal, né? Mas uma coisa que o Lewis, que eu até comentei, né, que eu ia falar, que o Lewis, ele deixa bem claro, é que, assim, uma coisa que a gente tem no comecinho, assim, antes de fazer amizade, às vezes a gente tem vergonha de alguma coisa. Pode ser Deus, pode ser falar de Deus, falar de religião, qualquer coisa assim. Eu tenho vergonha de falar isso para as pessoas, eu não quero que as pessoas. Eu não sei com quem conversar, não tem com quem conversar. Sobre qualquer coisa que você goste, não tem com quem conversar. E daí você conhece uma pessoa que gosta daquele assunto, você perde a vergonha de conversar, né? Você abre seu coração e de repente você está ali contando uma experiência que você teve na vida sobre aquela coisa que você gosta. Acontece o quê? Quando a gente tem um vício e a gente conhece alguém que tem o mesmo vício que a gente, o que acontece? A gente perde a vergonha de falar sobre ele, né? Então, se eu conheço uma pessoa com o mesmo vício que eu tenho, com o mesmo problema, né? Vou usar o vício das drogas, que talvez seja o que seja mais visível para a maioria das pessoas, né? Se eu sou um usuário de drogas e eu tô ali, cheguei num lugar novo, mudei de bairro, também. Você conheceu, você tem vergonha daquilo. Você usa escondido, por exemplo. E daí você conhece uma pessoa que usa, talvez um pouco escondido também. E daí vocês começam a conversar e de repente acabou. Você perdeu totalmente a vergonha, né? Então, isso é algo que o Lewis até fala, que as autoridades, elas temem a amizade. Por quê? Porque do mesmo jeito que a amizade, ela pode trazer um fruto bom, e ele diz que esse fruto bom que a amizade pode trazer é totalmente arbitrário, tá? Então, você e um amigo, vocês vão estar lá dividindo coisas entre vocês dois, dificilmente vocês vão fazer algo que vão mudar o mundo para melhor, né? Ou para pior, né? Tanto faz. Mas o que acontece? As autoridades, elas temem as amizades porque são nessas amizades que vão criando revoltas, né? Então, as pessoas, elas vão se reunindo ali, mesmo que seja para algo bom, tá? Elas vão se reunindo. Então,
Você acha que os nazistas não temiam as amizades ali, pessoas se reunindo? Pensa na Corey, né, no Refúgio Secreto. O que estava acontecendo ali? A Corey, ela tinha amigos, e os amigos dela foram se juntando, foram ajudando ela a conseguir comida para os judeus, ajudando ela, alertando ela quando vinha gente para perto dos judeus, para eles se esconderem, ajudaram ela a reformar o quarto dela para conseguir esconder aqueles judeus. Então, esse tipo de amizade, ela é muito perigosa para as autoridades. E do mesmo jeito, a gente pode pensar numa amizade ruim, né? Duas, três pessoas ruins que vão se juntando e daí fala assim, vamos fazer uma manifestação que vamos tacar fogo num ônibus. Pronto, entendeu? Começa onde? Em amizade, né? Pessoas se reunindo com o mesmo objetivo em comum. Então, a amizade, ela tem essa potência, né? Um poder muito grande. Eu me lembro, vou ver você falar, me lembro muito do professor Olavo na primeira aula do COF, quando ele falava que no Brasil existe gente boa, né? Apesar de tudo, apesar do que a gente vê, índice de violência, enfim, existem sim pessoas boas no Brasil, só que elas estão como ilhas, né? Ele diz. Eles estão como ilhas soltas. E aí ele virou pra gente e falou, o meu objetivo é reunir essas pessoas. E hoje, 10 anos depois, a gente está colhendo frutos de uma amizade, né? É até chocante a gente dizer isso, mas no fim das contas porque as pessoas que amavam essa verdade, amavam o que é bom, belo e verdadeiro, foram se unindo. E isso realmente tende a fortalecer cada vez mais o nosso amor pela verdade, a nossa prática das virtudes. É isso que vai mudando a gente. Mas isso é algo que as autoridades temem. Sim, né? sim. Você reunir esse clube aqui mesmo, muita gente vai torcer o nariz de saber que tem um monte de mulher reunida atrás de algo bom, de algo belo, de algo verdadeiro. Vai ter um monte de gente louca para isso ser destruído. Eles querem destruir. Isso é perigoso, né, se você for pensar, porque as pessoas elas são transformadas. Né? A gente fala que a gente foi transformada pela literatura, e acontece muita gente aqui que fala que algo que ela viu aqui, a gente recebeu uma mensagem de uma menina, eu agradeço vocês porque eu conheci Santa Zélia, graças a vocês. Né? E hoje ela está me ajudando muito. E eu falei assim, olha só, né? A gente fazendo ela conhecer Santa Zélia, e tem um monte de gente que vai olhar assim, mas ela teria tantos outros exemplos para seguir, por que Santa Zélia? Né? Isso não é ruim? Então, esses clubinhos, o Lewis, uma coisa que eu achei muito interessante, que ele fala de panelinha. E uma das coisas que vai se formando quando tem amizade é a panelinha. Né? As pessoas elas vão se juntando e elas vão excluindo as outras. Então, tem aquele ar um pouco arrogante nos grupinhos, de olhar para quem não é do grupinho e falar assim, você não é do grupo, você não... sai daqui. Né? Então, e é normal, todo mundo muita gente faz isso quando está dentro de um clube, quando está dentro de um grupo, quando está dentro de alguma coisa, fica soberbo lá dentro. E daí eu achei uma coisa engraçada que ele fala da inveja, que ele fala assim que isso atrai tipo inveja. Quando você está ali reunido com o seu grupinho, todo mundo se dando bem, atrai inveja. E daí ele fala assim que a inveja, eu anotei aqui, ele fala assim, que a inveja ela tem sempre uma acusação verdadeira. Ou, pelo menos, a acusação mais próxima da verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele fala o quê? Então, quando uma pessoa ela tem inveja de você, a acusação dela geralmente é verdadeira. Tá? Porque ela está olhando para todo o seu brilho, para toda a sua... tudo de bom. Né? A inveja, ela é o ódio. Ela vê algo real e bom. Tem, né? Isso. Então, ela vê algo verdadeiro ali. Então, ela vendo algo verdadeiro, ele fala assim, às vezes,
é bom, é importante você dar alguma atenção àquela acusação. Porque já que a inveja, ela tem sempre um pouco de verdade, pelo menos uma mais próxima da verdade do que a gente acha. Nossa, travou aqui, Rapuk. Não sei Mas se eu tô te travou aí pra ouvindo. vocês, travou. Voltou. Voltou. Tá me ouvindo? Então, e eu achei muito interessante porque eu nunca tinha pensado nisso. Que a inveja, ela tem uma acusação verdadeira. Então, é sempre importante, diante desses atos invejosos, a gente dar uma atençãozinha de saber assim, o que tem de verdade ali, o que está acontecendo aqui, né? Então, foi uma observação no meio do que a gente estava falando, né? Mas eu achei muito interessante isso, de tomar cuidado com as panelinhas, né? Claro, e também ouvir, às vezes, alguma pessoa que está de fora da panelinha que tem inveja ali, né? Porque às vezes ela tem algo importante, alguma mensagem importante para deixar. É verdade, porque quando os dois, né, os amigos estão no mesmo mundo ali. Então eles estão fechados no mesmo universo e às vezes é difícil você conseguir compreender tudo que está acontecendo ali. Uhum. Uma outra parte aqui que ele fala, é sobre pessoas que de outros, tipo assim, tem um grupo de amigos, de amigas, e daí um homem quer entrar no meio, ou um grupo de amigos, ele faz uma. Ele tá dando uma indiretinha para a mulher que quer entrar no grupo do marido, ou o marido que quer entrar no grupo da mulher para ficar vigiando ali, né? E ele fala assim que uma das riquezas, né, que tem é de cada um ter seu grupo mesmo. Ele fala assim, as mulheres riem de nós mesmo, não fica se importando com isso. Deixa elas lá falando mal da gente mesmo, né? De valorizar isso, de ter esse contato com pessoas do mesmo sexo que você. Né? Isso é algo que a gente perdeu um pouco. Eu até falo para a Rapuk, né? Que no começo eu tinha uma dificuldade imensa de ter amizade com mulher por causa da maledicência. Né? A gente já comentou até aqui de maledicência. Que uma das características da mulher, de toda mulher, tá? Não estou me isentando disso. A mulher, ela é maledicente. Então, a mulher é daquelas que ela faz uns comentáriozinhos, sabe aqueles comentáriozinhos? Passivo-agressivo. Sabe aquela... Ela tá lá no meio de uma conversa, e daí ela olha, a moça, ela começa a elogiar, a moça, nossa, ela é bonita, né? Ela não sei o quê. Ah, mas ó, já tá no terceiro marido. Pronto. Entendeu? Joga aquela informação totalmente desnecessária. Vocês estão falando da roupa que a moça tá usando, de repente já foi pro tanto de namorado que ela já tem. E é muito sutil, né? É muito sutil, por isso que a gente tem que tomar todo cuidado, assim. Todo mundo já caiu nisso e é a única maneira da gente sair disso é reconhecendo mesmo. Nossa, eu falei isso, eu não deveria ter falado isso sobre o outro, né? A vida do outro é do outro, não diz respeito a mim. Mas a mulher tem muito disso. Eu conversando com o Jefferson, ele me falava muito porque os homens, eles têm a força física, né? E já a mulher, o meio dela se defender é sutil. E aí ela utiliza as palavras para atacar o outro. Só que se você não se dá conta de que você está fazendo isso, nossa, quanta coisa ruim você está botando para fora e você está ao mesmo tempo enchendo o teu espírito do que não é bom, né? Então, existe realmente isso no meio das mulheres e é algo que a gente aos poucos tem que ir cortando, né? E eu tinha uma sensibilidade enorme para isso, desde criança. Eu lembro que a primeira vez que eu briguei com uma menina porque ela estava falando mal de outra, eu tinha 7 anos. Ela estava falando mal de outra menina para mim, e eu falei assim: olha, menina, eu não quero mais ser sua amiga. E daí a gente fez o alto de mal, sabe? A gente ficou de mal e eu fiquei sem amiga. Eu lembro que minha primeira série eu não tinha amiga, porque eu
brigava com as meninas, porque eu não suportava aquilo. E durante muito tempo eu fiquei nessa, sabe? Meio perdida entre as meninas, até que eu comecei a fazer amizade com o menino. E daí eu falei, não, agora sim, agora eu me encontrei. Porque os meninos, eles falam mesmo, eles falam o que eles pensam, eles são mais espontâneos. A mulher, ela tem toda aquela coisa, né, faz para agradar, e é normal, né? A gente faz isso mesmo, né? Faz aquele chá, aquela Tem mais coisa. convenção. Isso. A gente tem um pouco, a gente precisa de mais de tempo para confiar uma nas outras, né? É verdade. Então, a gente precisa de bastante tempo de amizade para poder confiar a ponto de você ouvir uma crítica. De um homem, você até ouve uma crítica, mas assim, homem, geralmente, eles não criticam de um jeito tão Severo. ruim, igual é uma mulher criticando. Uma mulher te criticando é muito forte, né? Então eu passei muito tempo tendo amizade com homens, até a faculdade. E depois da faculdade eu comecei a olhar e falar assim, mas quando eu comecei a ter as minhas crises de TPM, assim, bem forte, muito fortes, eu comecei a olhar e falar assim, mas se eu falar para um homem, ele não vai entender o que eu tô passando. Ele não vai entender minha TPM. Não vai, não adianta. Por mais que ele seja uma pessoa aberta, uma pessoa sentimental, né? Eu tinha amigos gays, assim, que tinham uma coisa mais aflorada, assim, mas não tem jeito, eles não entendem o que você passa. Eles não entendem as dores, eles não entendem os seus sentimentos, eles não entendem o fato de. Eu sou muito chorona, que eu não consigo parar de chorar. Nada me faz parar de chorar. Então, quando eu comecei a perceber que eu estava passando por uma situação que homem nenhum dos meus amigos ia entender, eu olhei e falei assim, meu Deus, eu preciso de amigas, né? Por mais que as críticas delas sejam mais severas, por mais que seja mais doloroso ouvir, por mais que eu fique brava, elas estão falando o que elas passam também. Elas sabem o que é terminar um namoro, elas sabem o que é ouvir uma crítica e não gostar, elas sabem o que é a maledicência de outras mulheres, elas sabem, entendeu? Então, eu vou me sentir compreendida ali dentro. Só que a gente precisa escolher bem, né? Aí vem a grande dificuldade, né? Porque não adianta a gente querer entrar num grupo de mulheres só porque são mulheres e sem olhar quem são aquelas mulheres, o que elas fazem da vida delas, para que caminho elas querem ir. Então é muito importante a gente, os náufragos, né, eles falam dos relacionamentos, que são os valores inegociáveis, os valores negociáveis e os valores indiferentes. Quando você for escolher começar um relacionamento, você tem que listar o que para mim é inegociável, né? Eu não mudo disso por nada. Eu não mudo de opinião. Tem os valores negociáveis. São aquelas coisas que, bom, se a gente conversar bem, a gente se acerta. E tem os valores indiferentes. Aquelas coisas que, bom, não fazem diferença para mim. Se cada um gostar de uma coisa, não tem problema. E para as amizades, é muito importante a gente focar pelo menos nos inegociáveis, né? Então, não adianta você ter uma amizade com uma pessoa que é totalmente diferente. Dá para ter? Dá para ter. Né? Como a gente não tem essas convenções dos romances, esse tipo de coisa, então dá para ter uma amizade com alguém que acredita... Bom, eu vou falar do meu exemplo, né? Que é a favor do aborto. Dá para ter? Dá para ter. É só a gente nunca conversar sobre isso. Né? É muito fácil. A gente nunca conversa sobre isso. Mas daí, quando se trata de uma amizade que você quer ter para sua vida, e se vocês entrarem nesse assunto, você vai conseguir olhar para a pessoa do mesmo jeito, com admiração, porque eu acho que a amizade ela precisa dessa admiração. De você olhar para o outro, que é o que a gente falou, né? De olhar de estar ali naquele grupo, no mesmo universo, se sentir privilegiado, né? Você se sentir privilegiado de estar com aquela pessoa. Daí você descobre que aquela pessoa é
a favor de algo que você é totalmente contra? Você vai conseguir olhar para aquela. Então, é importante esse cuidado. E às vezes o pessoal fala, né, que teve muita amizade que se destruiu por causa de política, né? Eu vejo que, na verdade, a maioria não era bem amizade, não era tão amizade assim, né? E às vezes os valores são tão diferentes que daí você se toca, tipo, mas por que a gente era amigo mesmo? Aí acaba, as coisas acabam mesmo. Sabe, entram pessoas novas na sua vida e saem pessoas da sua vida a todo momento, tá a todo momento acontecendo isso. E as pessoas, elas temem muito isso, temem essas mudanças. Bom, é algo que acontece. Aqui a Cíntia falou, né? Que quem encontrou uma. Eu não tô dizendo. Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Tesouros não são fáceis mesmo de encontrar. A admiração é necessária. Realmente. Verdade. Quanto tempo que a gente tem aí, hein, Laís? Bom, a gente tem mais uns 10 minutos, mas se você quiser encerrar. Porque assim, olha, tem tanto para falar. A gente não falou de metade do livro. A gente não falou de É metade muito grande, gente. desse capítulo, né? Ele é muito, muito rico, né? Tomara que em breve a gente consiga, né, trabalhar com ele aí de um outro formato, porque tem muita coisa que é base, né, que é básico para a gente entender o ser humano, entender como é que funciona um relacionamento, e que a maioria de nós não conhece. Então, eu espero, sim, né, estamos programando algumas coisas aí para que em breve a gente consiga fazer um bom trabalho com essa obra do Lewis, porque é realmente muito boa, muito boa. Para quem não conhece o livro, esse aqui, ó. Eu acho que essa capa, essa edição vocês não encontram mais, talvez só usados, mas tem esse livro disponível, chama Os Quatro Amores. A gente falou só sobre a amizade, mas o Lewis, ele fala da afeição, ele fala do eros, ele fala da amizade e da caridade, que são 4 tipos de amores diferentes. E a gente focou mais na amizade. E, bom, a gente pode falar mais sobre isso, se vocês tiverem, né? Manda lá na caixinha, manda no nosso DM, alguma pergunta, alguma coisa que não ficou tão clara aqui. E a gente pode fazer mais lives e mais conteúdo sobre ele em breve, né? Verdade. Gente, olha, um beijo para vocês, muito obrigada. Foi muito bom conversar aqui com vocês e continuem acompanhando. Sim, a live vai ficar salva no nosso IGTV e no nosso YouTube. Um beijo e Beijo. até mais.